Meu amigo, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui para ver o que foi falado na imprensa a respeito da eliminação do Palmeiras da Copa do Mundo de Clube. O Mauro César vai soltar os cachorros, o Vampeta também. Vamos ver o que eles falaram depois de Palmeiras 1, Chelsea 2, Verdão fora da Copa do Mundo. O Chelsea foi muito superior no primeiro tempo, especialmente o Chelsea poderia ter feito mais gols. O Palmeiras muito tímido. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva. E eu fiquei na dúvida, né, se era uma iniciativa só do Palmeiras ou do Botafogo também a sua covardia. O Botafogo foi covarde, né, naquele jogo do sábado. E hoje a minha conclusão é que teve muito realmente do Botafogo, porque o Palmeiras, de novo, foi um time muito tímido ofensivamente. Eu entendo as dificuldades da defesa, por conta de desfalques muito pesados, se perde aí 3 homens da linha defensiva, jogadores importantes, é realmente muito complicado, mas a postura do Palmeiras foi uma postura muito cautelosa contra um Chelsea, que eu acho assim, um time enfrentável, digamos assim, para os brasileiros. Esse time do Chelsea tem bons jogadores, mas é um time muito jovem, é um time muito ainda imaturo, é um time que é inconstante, e eu acho que até que sentiu o gol. O Estevão empatou o jogo, o Palmeiras poderia ter pressionado mais ou menos como foi o jogo do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo e pressionou, fez 2, depois fez 3. O Palmeiras não, ele recua novamente, volta a marcar no seu campo, um pouco mais, subindo um pouco mais suas linhas na segunda etapa, mas muito timidamente, com um bom banco que tem, bons jogadores no banco, com motivação, mobilização para esse jogo. E eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Acho que foi muito tímido e no segundo tempo teve o Chelsea muito tempo rondando a área, o gol de uma grande infelicidade. Mas o gol é reflexo também de um contexto em que você fica muito tempo com o adversário rondando a tua área. Mandou aqui fazendo jogadas de linha de fundo o tempo todo, saindo com bola e tudo, saindo com bola e tudo. Uma hora aconteceu, não foi com ele, mas acontece uma jogada por ali e a bola desvia e acaba traindo o Everton e vai para dentro do gol. Depois o Chelsea ainda teve 2 grandes oportunidades, né? Uma bola que ainda foi na trave depois da defesa do Everton, depois o João Pedro quase marcando. Ou seja, teve até chance de marcar e o Palmeiras não teve nem força para reagir nos acréscimos e tentar um gol salvador. Acho que o Palmeiras fez o Mundial aquém. O jogo do Porto gerou muitos elogios na estreia, mas foi um jogo que depois vimos que o adversário não era, digamos assim, merecedor, né, de tanto respeito. O Porto mal, pior do que imaginávamos. No decorrer da competição foi o que vimos. O Palmeiras não venceu. Eu falei no dia, jogo para ter vencido. Não venceu. Era para ter vencido o Porto. Não venceu. Dificuldade grande para fazer os gols. Aí tem o jogo seguinte, em que ganha do Al-Ahly, que é o único time que o Palmeiras já derrotou em Mundial em tempo normal, né? Sem prorrogação foi o Al-Ahly. Derrotou 2 vezes. Todos os tempos, todas as histórias do Mundial de clubes que disputou. Aí vence, mas precisa de um gol contra no segundo tempo para abrir o placar. Isso é muita dificuldade. Aí vem um jogo horroroso contra o Inter Miami, péssimo jogo. E eu falei naquela semana, o Palmeiras, naquele momento, era o pior brasileiro, o brasileiro de pior futebol do Mundial. Aí quando passou pelo Botafogo, aí veio o Palmeirense, quem é o pior, quem é o pior. Como o torcedor às vezes é bobo, né? É claro que isso pode mudar. Para mim, o pior foi o Botafogo, pela patética partida que fez contra o Palmeiras. Desde ter vencido o PSG. A eliminação do Botafogo foi um time covarde. Mas o Palmeiras não jogou bem, exceto o jogo do Botafogo. E foi uma boa partida. Ainda assim, só conseguiu vencer com gol nos acréscimos. Pelos jogadores que tem, gente, Paulinho, Vitor Roque, custaram uma fortuna os dois. O Paulinho foi decisivo contra o Botafogo. O Vitor Roque não disse o que veio. Até o momento. Pode ser que amanhã vire o maior artilheiro do mundo, mas até o momento não fez nada que justificasse também investimento de 25 milhões de euros. Tem o Flaco Lopes, tem o Estevão, tem o Maurício, tem o Veiga, que tem uma fase, mas tem vários bons jogadores do meio para frente. Vários bons jogadores. E o time sofre muito para fazer o gol. E hoje chega ao gol de empate, no momento que sai um pouco mais para o jogo, está perdendo. Aí no segundo tempo volta um pouco mais agressivo, volta melhor, eu diria. Mas o gol, gente, é um gol mágico de um jogador extraordinário que é o Estevão, né? É um gol, ele colocou a bola no lugar que não existe. E acho que, de fato, acho que foi o Piperno que falou, né? Ele foi o jogador do Palmeiras, foi o único palmeirense que saiu de hoje com alguma coisa positiva. Porque os seus futuros colegas de time, o seu futuro técnico Enzo Maresca, viram e sentiram o quão decisivo esse garoto é e o quão bom ele vai ficar evoluindo, amadurecendo, ficando mais velho, porque ele mal completou 18 anos. É um jogador sensacional. E o gol só aconteceu porque tem o Estevão. E a partir de agora, gente, o Palmeiras não tem mais o Estevão. Então a comissão técnica do Palmeiras vai ter que fazer esse time funcionar. Vai ter que fazer esse time jogar bola. Porque o que nós vimos nos últimos dias foi um clima de um otimismo por conta de uma vitória sobre o Botafogo merecida,
numa boa atuação contra um time acovardado, sabe-se lá por quê, até o técnico foi demitido, mas só foi marcar na prorrogação, o que é um defeito grave que essa equipe tem, porque é desproporcional o investimento, a qualidade dos atletas e a dificuldade para fazer um gol. Então, acho que o Mundial do Palmeiras ele foi até avançou, mas não foi um Mundial de boas partidas. O melhor jogo foi do Palmeiras, foi contra o Botafogo. Mas acho que foi muito pouco em relação ao que essa equipe precisa apresentar e agora sem o seu principal jogador. Então, a comissão técnica que avalizou todas essas contratações, eu creio, ela vai ter que mostrar um trabalho melhor. E hoje achei o Palmeiras um time muito tímido contra um adversário que dava para encarar de uma forma um pouco mais ousada. Uma vitória muito merecida do time inglês, né? Eu até dizia na transmissão que no primeiro tempo o Palmeiras saiu no lucro. De fato, 1-0 foi pouco. O Palmeiras teve uma chance no primeiro tempo, foi já no finalzinho, uma cabeçada lá do Vanderlan. O Chelsea dominou o primeiro tempo todo, ele se aproveitou muito bem da fragilidade defensiva, principalmente do setor esquerdo do Palmeiras, né? Aquele lado lá com Vanderlan e Mikael realmente estava um show de horrores. O Chelsea deitou e rolou por lá, criou várias situações. O Palmeiras não tinha lá muito mais o que fazer em relação a isso, a não ser alguns ajustes no meio-campo que foram feitos aí no segundo tempo. No segundo tempo, sim, um jogo mais equilibrado. O Palmeiras fez um belíssimo gol. O Estevão, talvez, entre todos os jogadores do Palmeiras, ele tenha sido o grande ganhador de hoje, porque ele vai chegar na Inglaterra com a marca desse golaço que ele fez, além de outras boas jogadas, apoiou bastante, por sinal, também deu lá suas butinadas, mostrou que é um jogador que, além de ser um grande talento, ele também compete, ele briga, enfim, né, ele não tem medo, né, de marcação forte, de jogo grande. Ele foi marcado hoje pelo lateral esquerdo da seleção espanhola e, em momento algum, negou fogo. Agora, eu estava até comentando com o Vampeta agora no corredor, eu imaginei que o Palmeiras empatou, né, fez um belo gol, e aí o Palmeiras fez algumas trocas e colocando jogadores que inclusive a gente aguardava muito, Paulinho, Maurício e mais tarde o Flaco e depois o Aníbal. Acho que o Paulinho entrou bem no jogo, o Maurício também, mas as duas últimas alterações acho que não surtiram o efeito imaginado pelo Abel. O Emiliano Martínez hoje fazia um bom jogo, claro que estava cansado, e o Vitor Roque, embora não estivesse sendo brilhante, foi um jogador que em muitos momentos conseguiu segurar a bola na frente, puxar contra-ataque, fazer aquelas jogadas de explosão pelo lado. Eu acho que hoje ele fazia um jogo bem aceitável. É claro que agora fica fácil falar. Naquele momento a gente até imaginou que fossem alterações corretas. E eu, aliás, as teria feito também, principalmente a do Flaco. Mas é aquela história. Às vezes o técnico pensa certo, mas o efeito não é o desejado. E foi realmente o que aconteceu. E no primeiro tempo, o primeiro tempo do Palmeiras foi ruim, né? O primeiro tempo o Chelsea foi melhor no jogo, o Chelsea teve o domínio da maior parte da primeira etapa e terminou na frente merecidamente num belo gol do Palmeiras. O Palmeiras fez boa partida hoje, né? O Palmeiras ainda estava devendo um grande jogo, contra o Benfica até foi bem, né? Mas foi o melhor jogo do Palmeiras na competição, ele que é um dos principais jogadores do Chelsea. Eu não coloco como principal absoluto, que eu acho o Enzo Fernandes ótimo, gosto também do Caicedo, que hoje não jogou, mas o Palmeiras é um jogador importante, né? E hoje fez uma grande partida, fez 1-0, primeiro tempo justa vitória do time do Chelsea, e o segundo tempo foi mais igual e mais aberto, né? O segundo tempo, com as alterações, né? O Palmeiras melhorou, o Palmeiras ganhou força ofensiva, o Chelsea também, as mexidas melhoraram o time, né? As entradas do Madueke e do João Pedro foram boas para o Chelsea, então ficou um segundo tempo muito de ataque, contra-ataque. Palmeiras conseguiu o seu gol, né? Um golaço do Estevão, né? O Estevão agora, hoje, então com a eliminação, foi o último jogo dele mesmo pelo Palmeiras, justamente contra o Chelsea, que é o seu futuro clube, mas ficou um jogo abertíssimo, né? Eu acho que até faltou um pouco ali de um controle do jogo, um pouquinho mais pelo time do Palmeiras depois do empate, ficou um jogo muito aberto e o Chelsea acabou fazendo o gol ali num desvio. Também acho que o Everton poderia ter conseguido, teve o desvio, mas assim, dava a impressão que dava até para ele voltar, ele passou um pouquinho da linha da bola, né, com o desvio, e talvez desse ali para voltar, não conseguiu, a bola bateu nele, entrou, e depois do gol aí o Palmeiras sentiu bastante, o Chelsea confirmou a vitória. Então acho que primeiro tempo melhor do time inglês, segundo tempo o Palmeiras melhorou, mas para mim foi um jogo equilibrado, teve momentos sim do Palmeiras
no segundo tempo, mas não dá para dizer que na segunda etapa o Palmeiras foi melhor que o Chelsea. Acho que alternou no segundo tempo e ficou, em certo momento, um jogo totalmente aberto de ataque e contra-ataque o tempo inteiro. E o Chelsea acabou conseguindo a vitória. Acho que o primeiro tempo fez diferença, né? Até nessa soma dos placares, né? Um primeiro tempo em que o Chelsea foi melhor, o Chelsea ganhou 1-0, e no segundo tempo um jogo mais igual, 1-1, e o time inglês acabou passando. Acho que no geral merecida a classificação do Chelsea. Foi no detalhe, claro que dava para o Palmeiras ter buscado um empate pelo menos, mas o Chelsea, principalmente pelo primeiro tempo, acabou levando a vaga. Um jogo assim, bem disputado. O Palmeiras começa bem no primeiro tempo, né? Mas depois vai se perdendo, o Chelsea começa a dominar, tem um domínio total, faz um gol com o craque do time, num movimento só do Palmer, ele já tirou o Mikael, tirou o Richard Hill, tirou todo mundo, com muita calma faz o gol, né? O Chelsea bem melhor no primeiro tempo, volta para o segundo tempo, o Palmeiras consegue um empate com o gol do Estevão, que logo estará junto com seus companheiros, e não teve pano não, o Estevão chegou junto, os caras chegou junto nele também, o Cucurella quase discutiu com ele ali em algum momento, né? O segundo tempo, a gente conversando sobre as mudanças, até o Abel torna a equipe mais ofensiva, mas o Chelsea, como a gente estava vendo ali, Pedro, estava perguntando a você, vários jogadores ali que eu não conhecia, né? Jogadores contratados por 35 milhões de euros, Bruno. Como é Madueke, né? Não, Padueque. Padueque, lá veio do PSV em Dove, 35 milhões de euros. O Abel até falou isso ontem na coletiva. O Chelsea tem dinheiro para tirar jogadores de outras equipes, como tirou o Estevão, o melhor jogador do Palmeiras, para a equipe de Londres, né? Foi um Chelsea mais aceso em relação aos outros jogos. O jogo também à noite, maior desgaste, apesar do calor, não tem um solzão na cabeça. E o Palmer voltou a jogar bem. Fez uma bela partida. O Andrei, que foi convocado aí pelo Ancelotti, estava no Estrasburgo, voltou também, fez uma bela partida. O próprio Enzo Fernandes jogando muito. Alguns jogadores do Palmeiras achei muito abaixo no primeiro tempo. O Abel volta com a mesma equipe que termina o primeiro tempo, onde o Chelsea foi totalmente superior. O segundo tempo mais equilibrado, toma um gol de uma jogada de um córner curto, que não acompanha, e a bola bate no Girai, e olhando, depois vendo o replay, até comentando com o Piperno, eu achava que dava... Você falou, Pedro, que era defensável. Depois eu vi que era defensável, o Piperno até falou que parece que o Richard Rios encobre o Everton, e não deu para ver, e toma esse gol contra que elimina a equipe palmeirense da competição, mas também não vê aquele abismo, né? Como foi no Mundial, foi 1-0, e hoje um jogo que o Palmeiras, dentro das suas condições, tentou equilibrar ao máximo. O centroavante que o Palmeiras contratou custou 25 milhões de euros. O Everaldo, que o Fluminense contratou, que está na reserva agora, né? Andou jogando, agora está na reserva, jogando no Cano. Custou 1 milhão de euros, alguma coisa em torno disso. Quer dizer, aí você vê a diferença de investimento das equipes, né? E o Palmeiras tem um técnico que trabalha já desde 2020 com essa equipe. O Renato Portaluppi voltou recentemente para o Fluminense. Então você tem um trabalho muito mais longevo, uma condição muito melhor, mais atletas. Não estou nem falando do Paulinho, do M. Martínez, de todos os outros contratados, vários contratados que o Palmeiras teve nesse ano, para essa temporada. Ano passado chegou o Maurício, teve o Aníbal Moreno um pouco antes também. Muitos jogadores, bons jogadores, né? Então acho que o Palmeiras tem que jogar mais bola. Esse é o trabalho da comissão técnica. Ela tem que fazer esse time jogar mais. E lembrando que o Palmeiras, nesse momento, não é campeão de nada. Não detém nenhum título, já perdeu um título do Paulista para o Corinthians, né? E aí viveu aí uma semana meio ilusória porque ganhou do Botafogo. Mas o futebol que o Palmeiras apresentou nesse Mundial, tirando bons momentos contra o Botafogo, foi aquém. E hoje, para mim, de novo foi aquém. Foi muito menos do que eu esperava que o time apresentasse. Depois da forma até mais arrojada contra o Botafogo, eu imaginava que o Palmeiras fosse ser hoje um time mais corajoso. Aí no segundo tempo, quando foi à frente e empatou, falei, agora é a hora. Vai apertar e pode virar o jogo. Chelsea sentiu o gol, claramente. Mas não, aí recua, marca de novo do seu campo, chama o adversário para o teu campo. Aí vai jogar o quê? Em transição, em velocidade, não encaixou muitas jogadas, um ou outro lance, e o adversário rondando a área. Uma hora aconteceu lá. Uma infelicidade, o gol saiu, mas é muito em função disso também. Eu acho que a postura do Palmeiras hoje não foi uma postura arrojada como deveria, num contexto. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. As pessoas não... As análises, eu acho, da participação dos brasileiros, elas têm que ser feitas isoladamente. Porque o nível dos adversários, o contexto, é muito variado. Vamos colocar do ponto de vista do europeu. Vejam só, gente, o Chelsea, que não é hoje um dos principais times da Europa, apesar do investimento, porque é um time muito jovem,
Pode ser que amanhã eles acertem com tantas contratações de meninos e formem um timaço com uma média de idade baixíssima, campeão de tudo. Pode acontecer. Mas não é isso, está muito longe disso. O quarto colocado da Premier League, venceu o Liverpool recentemente, ganhou a Conference League, legal, beleza, mas é um time que não está no nível dos maiores, né? Ok. O Chelsea pode ir à final derrotando um time português, o Benfica, que obviamente está na terceira prateleira, digamos, do futebol europeu, algo por aí. O Palmeiras, que é um time sul-americano, que tem, evidentemente, uma condição muito inferior a ele, Chelsea, de investimento. Bem, o Palmeiras está vendendo o seu craque, seu jovem craque, para ele, Chelsea. Já resume tudo. E o Fluminense, que, como você disse, Pedro, tem menos investimento do que o Palmeiras. Então, o Chelsea tem um caminho, do ponto de vista do europeu, muito bom para chegar à decisão. Do outro lado, o Bayern vai ter que se matar com o PSG, e quem vencer deve pegar o Real Madrid ou o Dortmund. Mais provável o Real Madrid, digamos que seja. Então, a sorte nos confrontos, além da competência que o Fluminense tem tido, por exemplo, pesa muito. Então, as análises, quando ficam misturando os times, quem foi melhor, quem foi pior, ela é muito contaminada por fanatismo, clubismo e pouca inteligência, na minha opinião. Porque não faz sentido. São caminhos distintos. Ou alguém vai dizer amanhã que se o Chelsea for à final contra, digamos, o PSG, que o Chelsea é o segundo melhor time do mundo. Não é. Não é. E não vai ser. Nem que ganhe esse negócio aí. Não vai ser. Apenas ele no torneio eliminatório está avançando, está conseguindo avançar. Como o Marrocos avançou na Copa do Mundo, por exemplo, num ótimo momento da seleção marroquina. Essas coisas acontecem. Então, eu acho que a gente tem que descolar uma da outra. Não tem nada a ver a participação do Palmeiras com a do Botafogo. Já até tempo que houve um confronto direto. Do Fluminense com a do Flamengo, do próprio Botafogo. São coisas distintas, caminhos distintos, desafios maiores ou menores e maneiras como você enfrenta. E quem avança tem todo o mérito, merece parabéns. Hoje, parabéns para o Fluminense, para o Renato, para todo mundo do Fluminense que consegue aí sobreviver, sendo o brasileiro com menor investimento, foi o que foi mais longe, está numa semifinal. Gente, mas o Mauro César tá falando isso aí, que a sorte, a competência, que são caminhos distintos, porque ele sabe. E na verdade ele fala que é clubismo de quem tá analisando do outro lado, mas e o dele? Aí dá clubismo, né? O dele não conta. O Flamengo tomou um sacode, rapaz, foi humilhado, tomou 4-2, rapaz. Tomou 4 gols na sacola. Vem falar do Palmeiras, que foi eliminado com um gol contra lá, um gol acidental, pô. Pelo amor de Deus. O que você acha aí dessa choradeira do Mauro César? Eu concordo com quase tudo que ele falou aí nessa parte final. Quase tudo. O time tem que jogar mais, comissão técnica tem que fazer o time jogar mais. Não é caso de demissão, mas é caso de cobrar para que jogue melhor futebol. Tem que começar a apertar o Abel também. Não é só jogar confete e querer estender o contrato pro cara ficar lá sem ganhar título. Tem que falar, pera aí, Abel, você tá aqui, vamos disputar título, mas temos que disputar com mais força. Temos que mostrar que estamos aqui para ganhar, pô. Não tá parecendo isso. Olha o Corinthians, o timeco do Corinthians conseguiu ganhar da gente. Aí o timeco do Chelsea também, entre aspas, né, consegue ganhar da gente aí, a nível deles lá, praticamente. Né? O Chelsea vai chegar na final, vai tomar um sacode, um vareio de quem quer que seja o time do outro lado, Real Madrid, Bayern, PSG, vai tomar um vareio, tá? O campeão já está do outro lado, tá? Eu acho que o campeão sai de PSG e Bayern. Eu acho, pode ter certeza. Deixa o seu palpite. Você concorda com esse pessoal aí? Concorda com o velho Ivan? Concorda com o Mauro César? Ele tá tirando o dedo da reta, sabe que o Flamengo tomou um sacode de fogo. Mas não pode mostrar o caminho, que isso é pouca inteligência, é clubismo. O seu não é clubismo, tirando o seu da reta. Tá bom, então. Galera, deixa o like aí, se inscreve, comentário, avante palestra.